Paz do Senhor a todos os irmãos, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos, na leitura da palavra do nosso Deus, que fala sobre, do segundo dia, de Lucas, e fala sobre o nascimento de Jesus, Capítulo 2, que fala o seguinte, para a honra e glória de Deus, e orarmos antes disso, meu Senhor, meu Deus, meu Pai. Que a Tua palavra venha, Senhor, meu Deus, nos refletir, nos trazer em nossa consciência sobre o poder da Tua glória, o poder da Tua santidade e da Tua verdade. Sobre o coração de cada um e a alma de cada um, Senhor, que ouvir esse áudio e esse vídeo. Que o Teu reino, Senhor, meu Deus, seja manifesto pela Tua santidade e pela Tua verdade. Capítulo 2 de Lucas. E eu quero, sobre o capítulo 2, deixar algo muito importante também, que é no Apocalipse, que Deus tocou no meu coração para poder ler o Apocalipse, que é muito importante. Que fala, e aconteceu naqueles dias que nasceu um decreto da parte de César Augusto para todo mundo, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito em Cirene, o governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu da Galiléia também José da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher que estava grávida. Aconteceu que, estando eles ali, cumpriram os dias em que havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque havia lugar para eles, não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia ali, naquela mesma comarca, pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias de noite o seu rebanho, e eis que um anjo do Senhor veio sobre eles. E a glória do Senhor os cercou de esplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse, não temais, porque eis que trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor, e isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros, vamos, pois, a Belém e vejamos isto que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. Oh, glória a Deus. E foram apressadamente e acharam Maria e José, e o menino deitado numa manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dito. E todos os que ouviram se maravilharam dos pastores e lhes diziam, mas Maria guardava essas coisas, conferindo-as em teu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia dito. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, lhe fora dado o nome de Jesus pelo anjo. E lhe fora posto de ser concebido, e cumpridos-se os dias da purificação. Segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rola e 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus. Esperando a consolação de Israel, o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, glória a Deus, que ele não morreria antes de ter visto o Criador, o Cristo do Senhor. E pelo Espírito Santo ao templo, e quando os pais trouxeram o menino,
Jesus para que com ele procederem segundo o uso da lei. E ele não o tomou em seus braços. Ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz os teus servos, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que neles diziam. E Simeão os abençoou e disse: Maria, sua mãe, eis que este posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel da tribo de Asser. Esta era avançada em idade visto e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 80 anos, e não se afastava do templo servindo a Deus em jejuns e orações, de dia e de noite. Sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos, e não como encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os, e todos os que ouviram admiravam a sua inteligência e a sua resposta. E quando viram, maravilharam-se e disse-lhe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, e ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Crescer Jesus em sabedoria, e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Glória a Deus. Nessa palavra de Lucas, Deus vem nos trazer sobre o nascimento de Jesus, que José, ele foi para a cidade, né? A cidade da Judéia, para alistar-se, né? E levou consigo Maria, que estava grávida do Salvador. E ela deu à luz em uma estalagem simples, humilde, e na palavra diz que os pastores em Belém, eles vigiavam seus rebanhos, e o anjo do Senhor foi falar com os pastores, onde foi todos eles cercados de resplendor e da glória de Deus, que pela qual eles tiveram temor. E onde eles saíram de onde estavam e foi até o lugar onde que o Senhor dos Senhores havia nascido. Já no versículo seguinte, fala de Jesus sendo apresentado no templo depois de 8 dias do seu nascimento, para que fosse purificado segundo a lei de Moisés, sendo consagrado
todo um homem primogênito. E no outro versículo nos fala sobre Ana, Simeão e Ana, né? Que Simeão ele não morreria sem antes ver o Salvador. E assim ele viu o Salvador com os próprios olhos dele, né? E que pela qual, com toda a alegria, ele tomando, né, Jesus, o Filho de Deus, nos braços, ele pronunciou as seguintes palavras: podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, ao qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Então, tendo essas palavras faladas, sendo apresentada, profetisa Ana, ela se alegrava, uma senhora de 80 anos praticamente, e ela se alegrava porque ela não se afastava do templo, da presença de Deus. Ela servia a Deus em jejuns e orações e proclamava a todos sobre o Salvador, a vinda do Salvador. E já no versículo 39 de Lucas, nos mostra Jesus entre os doutores da lei, sendo perdido no templo, mas ele estava ensinando aqueles que tinham praticamente o domínio das leis, mas Jesus era mais dominador das leis do que os próprios doutores da lei. E o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, minhas irmãs? Eu quero dizer para vocês que diante de todos esses fatos históricos acontecidos, de que desde o nascimento de Jesus, desde o momento em que Maria fica grávida de Jesus, até Jesus se apresentar no templo, ser circuncidado, Jesus sendo adorado pelos pastores, Jesus sendo glorificado e adorado, não existe outro além dele. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós não tivermos Jesus em nossa vida, em nosso coração, nós não temos nada. Porque ele é a redenção. Ele é a redenção dos homens. Ele é a redenção da salvação. Que não adianta nada, meus irmãos. A gente, eu falo isso, que me perdoa os irmãos católicos, que pela qual eu amo muito eles, porque eles também são filhos de Deus, assim como são os evangélicos, que é da mesma forma, que não adianta nada, meu irmão, nós irmos para a igreja, isso serve para todos, não adianta nada nós irmos para a igreja, orarmos, jejuarmos, se nós não temos uma mudança de vida, se nós não temos uma conduta diante de Deus, uma transparência diante de Deus. Porque o que eu vejo de tantos casais dentro da igreja que são católicos e que são separados, divorciados, não se conta. Mas que muitos dizem da seguinte forma: ah, mas eu já tenho 10 anos que estou no segundo casamento. Meu irmão, você está em pecado. Ah, então o que eu devo fazer? Meu irmão, por mais que doa,
por mais que doa na sua alma, por mais que doa no seu coração, separa. Separa. Aí muitas pessoas vêm dizer o seguinte: tempo da ignorância. Quando é no tempo da ignorância é perdoado. Meu irmão, isso não existe. Eu vou falar para vocês que isso não existe. Porque no momento em que você subiu no púlpito, no momento em que você subiu no altar para poder casar, primeira coisa que o padre falou: você aceita a tua esposa como na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Você disse sim. Você falou sim. Ali ninguém te obrigou. Ali ninguém botou uma arma na sua cabeça. Foi você quem quis. Foi você quem quis. Da mesma forma, irmãos evangélicos, é da mesma forma. Foi escolha própria. Não foi escolha de que, eu fui obrigado. Não, meu irmão. Eu quero dizer isso para você. Se você é casado pela segunda vez e vive longe da comunhão de Cristo, que vida é essa, meu irmão? Porque o que nos alimenta é estarmos em obediência a Cristo, é a Santa Comunhão. Para quem vive a Eucaristia, a Santa Eucaristia. Para quem vive na Igreja Evangélica, a Santa Comunhão. Como quer ter comunhão com Cristo se está no pecado? Como que quer ter comunhão com Cristo se não está se alimentando da Eucaristia, se não está se alimentando da comunhão? O que Deus quer de nós é uma mudança radical de vida, uma mudança radical espiritual, um propósito espiritual. Essa é a verdade. E muitos vêm com seus respaldos falando: o segundo casamento é permitido porque adulterou. Meu irmão, Deus não dá respaldo nenhum. Se fosse assim, Deus desse respaldo, o livro de Oséias é o exemplo mais clássico que tem sobre isso. Sobre Gomer e Oséias. E Deus restaurou ali uma família. Deus não deu respaldo para segundo casamento. Se fosse assim, Maria estando grávida do Espírito Santo, o que aconteceria? José poderia chutar o balde e falar: Senhor, eu não quero, pronto, acabou. A mulher ficou grávida. Mas não. José assumiu. Muitos irmãos vêm pregar a palavra falando: mas naquele grande dia, quando eu morrer, eu peço perdão a Deus, assim como o ladrão da cruz. Meu irmão, o ladrão da cruz não conhecia a palavra de Deus. Hoje em dia todos nós temos conhecimento da palavra de Deus. É lançado na internet, é lançado por um irmão que prega, é lançado na rua, é lançado em vários lugares. Não tem motivos para vivermos em situação de pecado. Não tem motivos. E daí muitas mulheres dizem assim: mas meu marido eu separei porque meu marido não mudava. Minha irmã, se seu marido não mudava, não foi porque a causa disso foi ambas as pessoas, por causa do pecado, porque colocou as coisas do mundo dentro de casa acima de Deus, acima do Senhor. E não existe nada, porque fala na palavra sobre a restauração de Israel. Jesus Cristo veio para isso, para restaurar. Jesus Cristo veio para isso, para restaurar. E muitas pessoas vêm na cegueira espiritual sobre a questão do tempo da graça. Estamos no tempo da graça. Mas só que vai chegar um momento, meu irmão, em que esse tempo da graça não vai existir mais. Está chegando o momento que o tempo da graça está acabando. Dizer que falar que não sabia, isso daí é uma cogitação. Porque Deus está falando constantemente: olha, gente,
tenha mudanças de vida. Não adianta nada eu ficar um exemplo, eu sou evangélico, mas não adianta nada, eu tenho irmãos que são católicos, respeito muito, meus 2 irmãos são católicos. Não adianta nada ficar dentro da igreja lá comungando, jejuando, mas quando sai da igreja vai tomar uma cerveja, sai da igreja vai ver prostituição no celular. Adianta, irmão? Isso adianta alguma coisa? Me responde. Isso não seria zombar da glória de Deus? Da mesma forma, irmãos evangélicos, está dentro da igreja, quando sai da igreja é totalmente diferente, age totalmente diferente. A gente vê o que está acontecendo. As pessoas dando mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais. Deus alertando a igreja, o povo não querendo ouvir. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Tome um posicionamento diante de Deus. Busque a Deus em primeiro lugar. E as outras coisas são acrescentadas. Esse negócio de falar que Deus não faz, Deus faz. Deus muda o marido, Deus muda a esposa. Deus restaura, Deus traz de volta. O maior interesse pela família é Deus. O diabo não tem interesse pela família porque nunca teve uma. Porque já foi condenado. E aí é onde eu digo para muitos. Se o próprio Deus, ele não teve misericórdia de Sodoma e Gomorra. Se o próprio Deus, ele não teve misericórdia de vários povos que se corromperam, até de próprio Israel, de Jerusalém, de judeus que andaram no deserto, Deus não teve misericórdia, porque todos pereceram nos 40 anos que andou por Israel, pelo deserto para chegar à terra prometida. Deus não teve misericórdia. Seus corpos foram perecendo no meio do caminho. Não teve misericórdia daqueles que fizeram o sacrifício ao bezerro de ouro. Você acha, meu irmão, que Deus vai ter misericórdia de você estar no pecado e não querer mudar? A igreja, ela é acolhedora sim, mas ela não apoia o seu pecado. Não adianta achar, muitos falam assim, mas Deus não lança fora. Meu irmão, não pensa nisso não, que Deus lança fora. Deus lança fora. Deus lança fora. O problema maior, sabe o que é? Porque a igreja passou a mão na cabeça de muitos para afagar o ego. Coitado do irmão. Ele casou pela segunda vez. Tem nada não. O povo vem procurar respaldo para segundo casamento, quando vê se é porque muitos já são casados pela segunda vez. Algo que Deus repudia, o povo quer fazer. O divórcio é o divórcio. Muitos dizem assim, mas eu não consigo perdoar. Onde Jesus fala que devemos perdoar 70 vezes 7. Aí muitos querem que o marido muda, mas não querem pagar o preço de oração, de jejum, de busca. Muitos maridos querem casamento restaurar, mas não querem pagar o preço. Quando acontece alguma coisa, seja um repúdio, seja uma palavra, seja uma foto que vê no Facebook, aí não querem pagar o preço, não querem se pôr na presença.
Fala assim, mas isso daí é humilhação, meu irmão. É Deus quem te justifica, não é um homem. Se nós não temos capacidade de perdoar aqueles que nos ofendem, assim como fala na oração do Pai Nosso, como é que nós vamos ter a capacidade de recebermos o perdão de Deus? Ontem Deus falou uma palavra muito pesada para mim, vocês sabem qual é? Que a cada um minuto, a cada um minuto não, desculpa, a cada um segundo, imagina um segundo, a cada um segundo almas estão indo para o inferno. Almas estão indo para o inferno. Vocês estão vendo o que está acontecendo? A correção do Senhor vindo sobre o povo e o povo está nem aí. Deus não fez com que seu filho morresse na cruz, passasse por tudo isso. Em vão não, meu irmão. E muitos querem acreditar somente na misericórdia de Deus. Somente na misericórdia de Deus. Acorda, igreja. Eu falo acorda porque a corda vai apertar. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando nesse dia. Reconcilie com Ele. Busca Ele. Deus me deu sonhos de arrebatamento. Deus me deu sonhos de uma grande inundação que vai vir sobre a terra. De uma grande inundação. Não sei quando isso vai acontecer.